Você é uma pessoa que costuma comprar muitos cursos, não assiste quase nenhum até o final, não coloca em prática, ou se coloca em prática, você não costuma ter resultados. Presta atenção porque esse vídeo é exclusivamente para você. Se você é essa pessoa que compra muitos cursos, pode ser curso de marketing, às vezes curso até da sua própria área de atuação, talvez até realmente cursos que entram até nessa categoria de pós-graduação, mas que não é na modalidade ao vivo, que é algo gravado, algo que é novo, que você não tem acesso ainda, mas você sente que você empaca, que você bloqueia, que você não consegue ir pra frente. Se você é esse tipo de pessoa, eu quero dizer pra você que esse vídeo aqui agora, ele vai te servir como uma luva, porque eu vou identificar o seu bloqueio em relação a isso. E não só identificar, eu vou te contar, inclusive fica até o final, para você compreender como sair de vez desse padrão que você está presa sem nem saber, você nem tinha conhecimento disso, mas você vai ter a partir de agora. Então vamos lá e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre desbloqueio emocional, nós tratamos exatamente não só a parte emocional, mas também toda a sua estrutura do teu cérebro, da parte de cognição, da parte sua inconsciente. Então nós falamos de toda essa maravilhosa mente aí que constitui tantas coisas, tantas partes por aí. Então desde já eu já quero dizer para você seguir o nosso canal, fazer parte da nossa comunidade, porque aqui, eu te garanto, você sempre vai estar na frente, você sempre vai sair na frente, porque aqui a gente fala de tudo com assuntos atualizados, técnicas atualizadas e o melhor de tudo, com muita humanidade. Então, se você quer realmente saber como se destravar, aqui é o seu lugar, mulher. Então, bora lá. Primeiro de tudo, quero dizer pra você que se você é essa pessoa que tem esse comportamento de comprar vários cursos, de talvez falar, Eli, eu já comprei mais de 30 cursos. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que eu já tive alunas, pacientes minhas, eu acho que a que mais comprou curso, ela tinha comprado cerca de 60 cursos sobre marketing digital. Ela foi lá na plataforma lá da Hotmart, da QIFI, e ela contabilizou e me falou depois. Cerca de 60, quase 60 cursos na área de marketing digital. E ela, gente, assim, literalmente, ela comprava com a intenção de que eu vou conseguir, né? É claro, eu quero deixar já bem claro isso, que nós sabemos que existem muitos cursos, gente, que não entregam realmente o que promete, tá? Isso é fato. E nesses casos, a gente não tá falando de bloqueio, não. A gente tá falando realmente de um charlatismo aí, realmente, né, uma coisa errada, e realmente, de fato, até entra nessa questão do próprio consumidor, de você oferecer uma coisa e não cumprir com isso. Então, é claro que existem muitos, né, isso acontece demais, mas, de fato, o que a gente vai falar aqui agora não é sobre esse fator, porque a gente também sabe que existem inúmeros cursos, e não são poucos, tá? Muitos cursos bons, muitas comunidades boas, que realmente instrui a pessoa como ali começar do zero, e ter ali, criar, né, vender, seja o que for lá que eles forem ensinar, criar, crescer, na internet, enfim, todo o passo que eles oferecem lá e eles realmente cumprem com aquilo. Então, nesses casos, você percebe que o problema não está sendo na entrega, o problema está sendo com o comprador. E o que acontece, né, quando você compra um curso e você não executa? Por que você não executa? O que acontece? Qual é o meu termo aí? Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que existem pesquisas recentes que relatam que os cursos online, eles têm, assim, gente, um índice péssimo. Nós não conseguimos realmente concluir, isso é de fato, então, não só de pessoas neurodivergentes, pessoas comuns, de fato, gente, não conseguimos concluir os cursos online. Por quê? O fato de você saber que sempre tá ali, sabe? Ah, tá ali sempre, então depois eu assisto, depois eu completo. E aí você nunca assiste, e aí você nunca completa. Então, sabendo disso, ou seja, já existe um fator pré-existente, comprovado, de que quase sempre a gente não vai conseguir concluir os cursos que a gente compra. Tipo, é meio que quase que natural, tá? Então fica tranquila que é meio que natural, só que pessoas com bloqueios pioram mais isso. Aí tu não quer dizer que tu nem chega a concluir, mas tu não chega nem na metade. E é isso que eu quero perguntar pra você. Você já chegou na metade de algum curso que você comprou? Você já conseguiu chegar à metade dele e falar assim, agora é só eu executar? Agora é só eu realmente fazer acontecer? Por que eu tô te perguntando isso? Porque se você já chegou até a metade, isso é um índice que você tem ali muita vontade, força de vontade, e eu vou falar sobre isso também. Você tem força de vontade, só que você tem um bloqueio que tá te paralisando para você colocar em prática, para você executar todo o conhecimento que você tá recebendo. Então, o que acontece? Você tem a vontade, você até realmente não, Eli, eu vou sentar e vou estudar e vou enfiar esse conhecimento na minha cabeça. O que acontece? Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Existem pessoas, porque, assim, gente, não é aquele negócio de, ó, você tem um bloqueio
que te impede de crescer na internet. Tá, mas esse bloqueio, ele é o quê? Ele é da onde? Ele nasceu aonde? Eu gosto de ser muito categórica e eu gosto de ser muito humana em falar sobre qualquer coisa, principalmente na área que eu trabalho. Porque muitas das vezes você vai ver na internet as pessoas dizem, acabe com seu bloqueio emocional em relação ao que você faz hoje, por exemplo. E lá você vai ver, por exemplo, um conhecimento tão raso ou um conhecimento teórico que não vai te desbloquear. Porque muitas das vezes o teu bloqueio, e quase sempre, ele está relacionado ao que tu viveu. E você percebe que o que você viveu, só você viveu? Só você passou? É por isso que muitas das vezes eu fico bem chateada quando eu vejo pessoas que querem pegar um método e enfiar goela abaixo nas pessoas. E muitas das vezes querem que as pessoas consigam ter resultados, e principalmente falando isso no mercado de desenvolvimento humano, é muito comum. E não é assim. Por isso que é importante você ter um acompanhamento. Porque o acompanhamento ele vai direto no teu problema, no que aconteceu contigo. Porque nós somos muito únicos. Não existe. Existem protocolos que dão certo para uma pessoa, mas não dá certo para outra. Mas por quê? Porque você quer enfiar um conhecimento ali naquela pessoa, achando que aquilo vai ser executado, e sendo que para outras que não estão tão bloqueadas, dê certo. Talvez dê certo, mas para outras não. Vocês percebem que é muito comum isso acontecer? E por que eu tô falando isso? Porque quando você senta e fala, eu vou sentar e vou aprender isso aqui agora, tem pessoas, olha, presta atenção, que isso é muito interessante, que você vai saber identificar qual é o nível que você tá aí. Tem pessoas que quando elas sentam para estudar, elas sentam, abre ali, ou pega o celular, não sei, coloca o fone, muitas das vezes, e ela começa a estudar. E aí, ela começa a ter uma dificuldade de compreender, de absorver aquilo. Ela tá aprendendo ali uma coisa que ela não sabia, que ela nunca estudou sobre, e aí a mente dela começa a lembrar, nossa, amanhã você tem que pagar um boleto, nossa, o que vai acontecer? Nossa, eu tenho que levar as crianças pra escola, não posso esquecer o horário de buscar. A tua mente, ela começa a te tirar do foco quando era pra você estar focada. Você percebe? O fato era, você precisa estar focada para aprender algo novo, só que você não está aprendendo. Você está o quê? A tua mente está te tirando o foco. Isso é sinal de bloqueio. Porque o certo, o correto, é você sentar, absorver tudo que você tem para absorver e executar. Então, por que eu tô te falando isso? Porque vocês percebem que existem vários níveis de bloqueio? Tem pessoas que conseguem sentar, mas na hora de executar não conseguem. Mas tem pessoas que na hora de sentar. Tem uma aluna minha, inclusive, que acontecia isso com ela. Ela sentava, quando ela sentava, sabe o que acontecia? Vocês não vão acreditar o que acontecia. Quando ela sentava para estudar, ela ficava com vontade de limpar a casa. Vocês acreditam nisso? E ela até falou pra mim, falou, ele é um negócio muito louco, eu não tô entendendo por que eu tô assim, eu sento pra estudar e eu não consigo. E ela já tinha, acho que mais de um ano de acesso de um produto muito bom, inclusive, de trabalhar na internet. E ela não conseguia. Ela falou assim, nossa, toda vez que eu sento, minha mente começa, nossa, você tem que limpar sua casa tá muito suja, limpa isso aqui, levanta, vai fazer uma faxina, filho, vai coisa. A mente dela literalmente tirava ela do foco pra aprender a estudar. E aí ela falava pra mim o seguinte, ela falava, às vezes eu forço, e eu falo assim, eu vou ficar aqui, eu vou aprender agora, não importa, eu não vou limpar a casa agora. E quando ela forçava, sabe o que acontecia? Ela via as pessoas ensinando, tipo, tava lá o professor ensinando, entrava aqui, saía aqui, e ela não conseguia aprender. É meio que a mente dela bloquear, fala assim, você não vai pegar nada, nada. Isso é sinal de bloqueio. E existem pessoas que elas sentam, elas conseguem compreender o que está sendo falado, mas na hora de executar elas não conseguem. Gente, parece que esquece, é tipo dar um branco. Fala, meu Deus, eu esqueci como é que é. Ou muitas das vezes ela até sabe o que é pra fazer, mas na hora que é pra ela ir, ela sente um medo. Aí nós já entramos em outro bloqueio também, que é a falta de confiança. Vocês percebem que são vários bloqueios que existem? Só nisso daqui que a gente tá falando, só isso daqui. E o que acontece? Todos esses bloqueios, eles vão gerar em você uma paralisação. E o porquê que isso acontece? Porque a tua mente, ela não quer saber se tu quer ganhar dinheiro, se tu vai, ela não quer saber de nada, ela só quer ficar onde ela está exatamente para não gastar energia, para não ter que se preocupar com o desconhecido, se preocupar com aquilo que... Ela não quer saber nada disso, ela só quer ficar ali estacionada tranquilamente no que ela tá vivendo, no que ela já sabe, mesmo que ali seja péssimo. E é isso que acontece. Só que, você sabe onde nascem esses bloqueios? Você sabe? Você quer saber? Eu vou te contar. Sabe aonde nascem esses bloqueios em relação a comprar vários cursos e não executar? Ou ter até mesmo que essa vontade, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que comprar vários cursos. Aí você vai lá e vê outra divulgação e você compra outro curso. Aí depois, a vontade ali, sabe, de comprar é como se fosse um ciclo que sempre tá sendo renovado. E quando você compra, a vontade abaixa, tipo, vai embora e fala, ai, não quero mais mexer com isso. Aí você vê outra propaganda e fala, esse eu quero. E assim você vai nesse ciclo. Isso também é um sinal de bloqueio. Mas você sabia aonde nasce isso? Por que as pessoas têm esse bloqueio? Onde que isso originou-se? Onde que isso começou? Existe um motivo, existe inclusive até um cenário para isso. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Da onde que nasce esses bloqueios em relação a essas questões de curso e todo esse fator que nós chamamos de aprendizado. Por quê? Tudo
que tu vai fazer, que é novo, que tu não conhece, que é realmente algo que tu nunca soube e vai aprender, é algo sobre aprendizado. Então, é um aprendizado que o teu cérebro está tendo em relação àquele, por exemplo, ao trabalho, à sua nova carreira, ou seja o que for, certo? Então, esse aprendizado que você está tendo, o nosso cérebro, ele trabalha por referências. Então, ele sempre vai puxar uma referência que você tem, já existente, para consolidar e ali compilar essa nova referência que tu tá puxando, certo? Então, sabendo disso, se a gente tá falando de aprendizado, qual é a referência que o teu cérebro vai buscar quando a gente fala de aprendizado? Se você vai comprar um curso novo, se você comprou um curso novo e precisa executar, atualmente vai buscar um aprendizado, sabe da onde? Acredite, ou pasmem, ou não acredite. Muito provável que da escola. Então, assim, gente, se você foi uma criança que você teve muita dificuldade em aprendizado na escola, se você foi uma pessoa que teve muita dificuldade em compreender matemática, língua portuguesa, e não só isso, vou ser um pouquinho mais profunda. Se você tem memórias e você se lembra de situações que não foram legais em relação à escola, aprendizado em relação aos seus pais, escola ou amiguinhos da escola, minha amiga, eu te garanto que esses bloqueios que tu tem em relação a hoje, os cursos que você tá aí acumulando nas suas galerias digitais aí, vem de lá. Eles, assim, gente, 90% eles vêm de lá. Se eu contar aqui pra vocês, ou se eu for lembrar aqui de todos os casos que a gente já tratou aqui em relação a pessoas que vieram com essa dor, de falar, eu compro muito curso, eu sinto aquele pico de comprar, depois eu sabe, não quero mais, eu sento pra estudar, minha mente começa a procurar zilhões de coisa, eu começo a estudar e vem a sensação de desânimo, de deitar, de fazer outra coisa, a minha mente, ela sempre quer fugir, sempre as dores são essa. E essas dores, elas estão completamente ligadas justamente aos fatores de aprendizado que tu tem lá no início, quando tudo iniciou. E sabe o que é o mais interessante? É que todas essas referências que tu tem, elas podem ser alteradas. Elas não precisam ficar aí a vida inteira. Nós conseguimos alterar através de técnicas de neurociência. Então nós conseguimos fazer isso com uma facilidade muito, muito grande. E o melhor, nós conseguimos em tempo muito, mas muito recorde. Nós conseguimos reestruturar todas essas referências que tu tem, assim, gente, em questões de semanas, em dias, dependendo das sessões que você for fazer. Assim, é um negócio muito incrível mesmo, que eu sempre fico chocada toda vez que eu falo, porque é algo fantástico. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que se essas memórias que você tem hoje, e que você fala, eu lembro que realmente na infância foi muito difícil a escola pra mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, essas memórias estão gerando bloqueio em você. E o porquê que isso acontece? Porque a nossa mente, ela gera, através dos fatores sensoriais, e cria-se uma base de memórias. Memórias a longo prazo, curto prazo, né? Memórias que são boas, memórias que não são boas. Então tudo isso vai gerando ali um banco de dados que geram emoções, comportamentos, e gente, um monte de coisa, que não dá pra explicar aqui agora, mas tem outro vídeo falando sobre isso aqui no canal. Então se você quer saber mais sobre o assunto, você vai lá procurar esse vídeo, que lá eu explico assim, ó, literalmente uma aula explicando sobre isso. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, geralmente essas memórias que vêm da infância e da fase da escola estão ligadas ao aprendizado, ou à vergonha do aprendizado, ou à dificuldade do aprendizado, ou medo do aprendizado. Vou dar algumas aqui, mais ou menos do que aconteceu, do que a gente já tratou aqui, como por exemplo memórias em que a criança não sabia fazer a tabuada, ela não sabia decorar a tabuada e ela apanhava dos pais. Isso gerava realmente um grande bloqueio ali naquela criança. Então ela cresceu, a sua mente não tem passado nem futuro, tudo é presente, então gerou o bloqueio, ela foi caminhando até a vida inteira. Outro caso também que eu lembro muito bem, que me chamou muita atenção, foi o fato dessa criança na fase escolar, os amiguinhos ficavam rindo dela, falando que ela era burra. E naquela época, eu acho que uns 40 anos atrás, isso era muito comum acontecer. E essa memória ficou bem em evidência lá na fase de aprendizado. Teve outra também, que eu me lembro que foi bem interessante em relação ao aprendizado, que foi o fato dela ter feito uma prova, e essa prova ela se saiu muito ruim. Ela praticamente foi quase a pior aluna da sala. E nesse dia, os pais né, dessa pessoa ficou sabendo e tal, e teve toda aquela comoção, então assim, ficou uma memória super traumática. E de lá então, inclusive, só pra tirar a CNH, pra você ver na prova teórica, ela acho que ficou umas 5 vezes até passar, pra você ter ideia. Porque o nosso cérebro trabalha em referência. Então, quando ela foi tirar a CNH, o que aconteceu? Puxou a referência lá do aprendizado, só pra vocês terem ideia. Fora os cursos que ela tinha feito vários e nunca conseguia executar. Então, tá tudo muito interligado. Vocês percebem? Todas as referências que estão ligadas em relação ao fator de aprendizado
é muito ajustado. Quando você tem um conhecimento que realmente vai te desbloquear, é muito mais fácil. Porque, às vezes, a gente tem muito esse problema de ter o conhecimento teórico, né? E falar, olha, eu sei que hoje o meu problema aconteceu por causa disso. Tá, mas você só sabe o que aconteceu. Só ter consciência não resolve. Só ter consciência não vai resolver o seu bloqueio. Isso que eu tô trazendo aqui pra você agora é consciência do teu bloqueio. Você tá tendo consciência que talvez você pare e fale, nossa, na minha infância aconteceu muita coisa assim. Será se eu tenho... Nossa, eu acredito que provável que eu tenha muita coisa que aconteceu de lá, porque eu lembro que foi muito terrível a minha infância. Então você tá tendo consciência agora. Só que só ter consciência não resolve, tá? Você precisa mudar esse padrão, você precisa alterar essas memórias, você precisa mudar toda essa configuração que tu tem aqui dentro. Não é só de falar, é aqui dentro. E para isso, nós usamos o nosso protocolo, que é um protocolo validado, que nós conseguimos ter resultados fantásticos, inclusive em pouquíssimo tempo. Inclusive a partir de uma sessão você já vê assim, ó, muita coisa mudar, justamente porque nós trabalhamos lá, na causa onde tudo iniciou. Então, se você realmente é essa pessoa e conseguiu já identificar, só com esse vídeo aqui, você já conseguiu identificar alguns bloqueios que você tem em relação ao aprendizado lá atrás, que depois se tornou o que você é hoje, pode ter certeza que o nosso protocolo vai te salvar e você nunca mais vai procrastinar e nunca mais vai paralisar um curso, seja ele qual for. Mesmo que você não queira, você vai assistir ele. E uma coisa muito interessante é que muitas das vezes, a maioria das pessoas, elas sempre vão puxar a sua referência de aprendizado. Então, para tirar uma CNH, como eu disse, né, muitas das vezes para você criar uma estratégia nova, e muitas pessoas, quando trabalham de CLT, não têm essa dificuldade. Porque quando você está de CLT, você está sobre um comando. Então, é diferente quando você vai criar ali, nossa, eu vou começar o meu negócio agora, eu vou começar a minha estrutura agora. É diferente, porque você percebe que é só você não tem ali o aval de ninguém, você não tem ali a proteção inconsciente de ninguém. Então é muito mais fácil você estar com alguém ali te guardando do que sozinha ter que sentar, aprender e executar. Você percebe? E é isso que eu tô te dizendo agora, tá muito relacionado a essa questão da confiança, né? E vai aí muitas feridas emocionais, como abandono, rejeição, tá tudo muito ligado também. Enfim, eu espero que você tenha compreendido o porquê que hoje você tá procrastinando e tá com centenas de cursos aí e não executa. Inclusive, essa questão aí, também entramos em uma outra parte, mas eu não vou falar hoje sobre isso. Só quero deixar você aí pensando um pouquinho sobre as suas referências de aprendizado. E será que tem bloqueio aí? Vamos resolver, mulher. Eu quero que você comenta aqui a palavra protocolo, que eu vou te passar todos os nossos dados, todas as nossas informações do nosso protocolo, e você, a partir do momento que você decidir, eu preciso me desbloquear, não quero mais ficar nessa vida, conta comigo, que a gente tá aqui pra te ajudar. Então vamos lá?